Crianças, vamos começar a nossa aula, na página 8, apostila de História. Hoje nós vamos falar sobre os governantes, Estado e governantes. O que seria isso nesta época aqui, dos Sumérios, do Egito Antigo, quando começou as primeiras civilizações? Então, os primeiros governantes sumérios, eles eram designados pelo nome, pelo título de En, ou Ense, que traduzindo na língua falada na época era senhor. Estes governantes, eles tinham na época o poder de ser o representante tanto da parte de governar a cidade como da parte religiosa. Então, eles eram os governantes e, além de tudo, eles eram sacerdotes da época. Eles eram representante do Deus da cidade. Então, além de fazer as leis para governar essa cidade, eles também influenciavam os moradores na parte religiosa. Então, quer dizer, ou obedecia, ou Deus, o Deus deles na época, iriam castigar a população. Então, imaginem o jeito que essa população, que esse povo vivia amedrontado na época, tá? Eles eram sacerdotes e reis. Em algumas cidades, eles eram chamados também na época de patese, que correspondia ao título de rei sacerdote. Depois foi trocado e ele foi chamado de lugal, que também era um homem, um grande homem ou um rei. E eles faziam a lei e também eram sacerdotes. Eles moravam, tipo assim, num templo. Então aqui as pessoas iam para adorar aos deuses e também para conversar com o representante da lei, com o governador. No lugar onde eles moravam, era o palácio e o templo da cidade, tudo junto. Hoje, é assim que funciona? Não. Nós temos um presidente, que é o responsável pelo Brasil. Ele governa toda a nação. Nós temos os governadores, um para cada estado. Ele é o representante estadual, o governador. E para cada cidade, nós temos o prefeito. Por quê? Porque o Brasil é muito grande. Imaginem só um presidente governando todo mundo. Não daria conta. Nessa época, as cidades eram menores, as populações eram menores. E o medo que eles tinham da influência deste sacerdote, deste governante, deste rei, era tão grande que ninguém desobedecia. Porque se desobedecesse, além do castigo do Deus, nessa época, eles matavam mesmo, ia para a cadeia, era um negócio mais rigoroso, porque a população era menor. Era mais fácil saber quem estava descumprindo a lei. Hoje é muito grande. O Brasil, por exemplo, é grande. Existem presidentes em todos os países do mundo. Alguns países ainda quem governa são reis, na monarquia. Mas no Brasil nós temos o presidente, que é o representante legal do Brasil. Hoje, o Jair Bolsonaro. No nosso estado de São Paulo, nós temos um governador, que é o João Dória. Em cada município do estado de São Paulo, um prefeito. Então, aí em Novo Horizonte, tem o Fabiano, que é o prefeito da cidade hoje. A cada 4 anos, troca-se o prefeito, o governador e o presidente. Desde que ele não seja reeleito, né? Se ele se candidatar à reeleição, continua o mesmo. Se não, troca-se através do voto, que hoje nós temos direito do voto. Há alguns anos atrás, não. Então, o presidente é presidente. Ele não vai ser o presidente e o representante religioso, por exemplo, o pastor ou o padre da igreja. Ele é só o presidente. O governador, a mesma coisa. O prefeito, a mesma coisa, tá? No caso, se ele for um pastor, se ele for
um padre, e ele virar presidente, ele virar prefeito, ele tem que se afastar da religião. Ele não pode fazer influência tanto religiosa quanto fazer as leis do país, do estado ou do município, certo?